Oi, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Gelson. Nos próximos minutos, a gente vai conversar sobre ultrassonografia em obstetrícia. Eu sei que quando a gente fala de ultrassom dentro da obstetrícia, a gente acaba lembrando de alguns exames muito particulares, como morfológico de primeiro trimestre, onde a gente avalia a translucência nucal, ou ainda aquele ultrassom bem inicial, que é até transvaginal, que a gente vê os batimentos cardíacos embrionários. Mas olha só, a aplicação do ultrassom dentro da obstetrícia, assim, é diversa, é muito grande. Desde aquela avaliação da localização da gravidez, diagnóstico, avaliação de algumas doenças trofoblásticas, se é uma gestação gemelar, que tipo de gemelaridade é essa, para a datação da gravidez, a evolução dessa gestação, se ela é ou não evolutiva, se há ou não malformações e que tipo de malformações, rastreamento de algumas síndromes genéticas, o segmento do crescimento desse feto. Também é muito útil para guiar alguns procedimentos invasivos, avaliar o risco de prematuridade, a localização da placenta, a avaliação cardíaca fetal, o bem-estar do feto, a posição ali da inserção dessa placenta, para avaliação de algumas urgências obstétricas ali, como por exemplo sangramentos de primeira metade da gravidez, bem como mais recentemente tem crescido o acompanhamento do trabalho de parto, chamado ultrassom, dentro da sala de parto. É claro que nos minutos que a gente tem aqui, a gente não tem como expor sobre tudo isso, ainda mais que nem tudo isso tem sido cobrado de vocês, acaba sendo um pouco mais por especialista, mas eu quero destacar alguns tópicos aqui nessa aula, que é o que a gente vai conversar nos próximos minutos. Beleza? Antes da gente falar propriamente sobre os ultrassons dentro da obstetrícia, se você quiser, pausa aqui rapidinho, tira um print disso aqui, anota, porque esse aqui é é um ouro para vocês, né? Pensando na ultrassonografia no pré-natal. Quais são minimamente ali os exames básicos recomendados para uma boa avaliação ultrassonográfica da gravidez? Esses não são necessariamente aqueles recomendados pelo Ministério da Saúde. Eu quero que isso fique claro para vocês, tá? Isso aqui são que a Sociedade Brasileira de GO, né, a Febrasgo, traz para a gente como recomendação básica e os próprios especialistas entendem que são os exames mais básicos que a gente possa realizar para um bom acompanhamento ultrassonográfico dessa gravidez. Então ali o primeiro ultrassom para datação e localização da gravidez, que deve ser feito ali entre 6 semanas e até 8 semanas e 6 dias. O exame morfológico do primeiro trimestre, que é realizado idealmente entre 11 semanas e 3 dias e 13 semanas e 6 dias. O próximo exame seria o morfológico de segundo trimestre com avaliação transvaginal do colo do útero, que deve ser feito entre 18 a 20, até no máximo 24 semanas. Uma ecocardiografia fetal, que deve ser feita ali entre 24 e 28 semanas no cenário ideal. E depois, ali no terceiro trimestre, ultrassonografias seriadas com ou sem Doppler para avaliação, por exemplo, do crescimento fetal, tá? Então essa seria uma rotina básica de ultrassom no pré-natal, ok? Mais uma vez, isso não é o que está previsto no Ministério da Saúde, mas são os exames que seriam, pensando uma ordem lógica de oferta para paciente, seriam esses a serem solicitados, beleza? Então a gente já começa aqui com uma questão onde trazem para a gente, olha só, uma paciente comparece ao pronto-socorro com um quadro de dor abdominal às 6 horas. Ela relata ter tido um pequeno sangramento vaginal há 2 dias, porém não está mais sangrando agora. Ela conta ainda um certo atraso menstrual, com uma data da última menstruação compatível ali com 6 semanas de gestação. Foi feito um beta-HCG na ocasião e o valor era de 2.250. A ultrassonografia transvaginal identificou o quê? Que não tinha uma imagem dentro do útero ali nos anexos. Como a paciente estava estável agora, bem como o controle álgico adequado, optou-se ali por uma conduta conservadora. Ela voltou 48 horas depois, ela repetiu o beta-HCG, que agora está um pouco maior, 3.500, mas não dobrou, né, que é o que a gente esperaria ali mais ou menos nesse período, ok. Foi feita uma nova ultrassonografia transvaginal, opa, e agora eu tenho uma imagem aqui na lateral, onde eles mostram pra gente aqui a região do ovário e aqui uma imagem aqui na região do anexo esquerdo, quer saber qual que é o diagnóstico provável. Então, olha só, quando a gente fala em localização da gravidez, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho uma gravidez tópica, ou então ectópica.
Até existe ali um cenário de gravidez heterotópica, que é quando existe uma combinação delas, né? Tópica mais ectópica ao mesmo tempo. Mas de modo geral é isso. Ou ela está dentro do útero, ou então está fora do útero. E eu digo mais, não é nem dentro do útero, é dentro do útero, mas na posição que tem que estar. Uma gravidez tópica é aquela onde o produto conceptual, essa gestação, e aqui a gente consegue observar esse saco gestacional, aqui o saco amniótico, até aqui está inclusive o embriãozinho, dentro, ou melhor, na região do fundo do útero. Porque se eu tiver uma gestação intrauterina mais próxima da região do colo, também é considerada uma gestação ectópica. Então, gestação tópica é essa, aquela que está posicionada, localizada ali na região do fundo do útero. Essa aula vai ter várias imagens, então eu quero que vocês consigam se fixar nessa questão das imagens, porque isso tem sido cada vez mais cobrado de vocês. Então tentem olhar as imagens de ultrassonografia, especialmente se você não tem esse hábito no seu internato, esse hábito na sua rotina de trabalho, porque isso tem sido cobrado de vocês. Então aqui, vamos reforçar isso para vocês nessa aula. Aqui é o útero, ele tem esse formato piriforme, formato de pera. Essa região mais hiperecogênica aqui central é a reação decidual, então é uma decídua bem espessada. Aqui o saco gestacional, esse saco amniótico aqui com a vesícula, e também esse pontinho aqui, que é o embrião, formando até o que a gente chama de sinal do anel de diamante. Porque se vocês forem olhar, de fato, parece um anel de diamante, beleza? Essa é uma gestação tópica. Agora, quando eu penso em gestação ectópica, é aquela gestação que está fora ali do fundo uterino, né? Fora dessa cavidade intrauterina, mais apropriadamente ali no fundo do útero. Então, como é que ela vai se apresentar para além daquelas questões clássicas, né, de sangramento do primeiro trimestre? Do ponto de vista de exames de imagem, eu vou ter uma paciente grávida, ou provavelmente grávida, né, com atraso menstrual, está com beta ali positivo. Você faz uma ultrassonografia e ela mostra aqui esse útero vazio. Então, esse útero a gente consegue perceber, olha só, ele tem esse formato piriforme, como eu havia mostrado para vocês. A cavidade endometrial seria essa região aqui, completamente vazia. Eu não observo um saco gestacional. Porém, quando eu vou olhar os anexos dessa paciente, é obrigatório a avaliação anexial durante a avaliação ultrassonográfica ali transvaginal, né, em obstetrícia, eu vejo, olha só, aqui é uma região do ovário, então eu tenho um ovário aqui, e de uma imagem para-ovariana, que nós chamamos de anel tubário. O que é o anel tubário? É como se fosse um saco gestacional. Eu tenho essa região anecogênica central, com um halo hiperecogênico ao redor, e no centro eu posso até ter o que a gente chama, né, que a gente observa aqui, que seria o embrião, né, esse produto conceptual, que pode ter ou não batimentos cardíacos. Nesse caso aqui, ele até tinha batimentos cardíacos observados, tá? Então uma imagem para-ovariana, tipicamente, uma vez que a gente sabe que a grande maioria das gestações ectópicas ocorrem na região das tubas uterinas. Ou ainda, eu não preciso ter necessariamente aqui o halo, ou melhor, esse anel tubário. Eu posso ter uma massa heterogênea, super estranha, olha só, também na região anexial. Então eu tenho essa região anecogênica, que pode ser aqui o saco, que seria o saco gestacional, uma imagem mais hiperecogênica que pode ser o embrião, mas eu tenho algumas outras áreas anecogênicas ao redor de permeio, que seria uma massa mais heterogênea, que é muito típica também da gestação ectópica, tá? Associado a um quê? A útero vazio, tá? Então tem uma mulher com atraso menstrual, com beta-HCG positivo, ausência de imagem intrauterina, porém imagem anexial ou típica ali do anel tubário, então uma massa heterogênea. É assim que a gente observa e geralmente é assim que eles trazem para a gente nas questões. Então voltando para a nossa questão, o que a gente observa? A gente observa aqui a região do ovário, então deixei ele bem delineado para vocês. Esse ovário, ele até marcou, né? A imagem não estava de boa qualidade, eu decidi marcar melhor para vocês. A região do ovário esquerdo aqui, bem delimitado. E uma imagem para-ovariana, que seria aquela imagem mais anecogênica, que seria semelhante ao saco gestacional, com um halo hiperecogênico ao redor, configurando o anel tubário. Nesse caso, o diagnóstico, então, é uma gestação ectópica íntegra, né? O anel tubário foi observado aqui, a paciente estava estável e tudo mais. Eu tenho que pensar numa gestação ectópica nessa questão. Beleza? E uma outra questão muito parecida, né? Na USP de 2019 trouxe pra gente uma mulher de 19 anos de idade com queixa de sangramento genital intenso há um dia. Ela tinha uma cólica leve lá na região do hipogastro, tinha um atraso menstrual de 10 dias, foi feito um beta-HCG A4 que mostrava 1250.
Ao exame clínico, ela apresentava pouca dor ao palpação do abdômen, ela tinha um sangramento coletado em pequena quantidade ali no exame especular. Era um colo grosso, posterior e impervio ao toque, com útero levemente aumentado, anexos pouco dolorosos. A ultrassonografia transvaginal revelava pequena quantidade de líquido livre, ok? Um útero em posição antiverso fletida, um eco endometrial hiperecogênico de 13,5 milímetros e uma imagem para-ovariana ali de 15 por 13 milímetros que estava aqui evidenciada. Então aqui, a gente tem esse útero e tem essa imagem anexial. Para facilitar a vida de todo mundo, olha só, eu tenho aqui o útero, deixei bem delimitado para vocês, tá? Esse vermelho aqui seria os contornos do útero, e essa região em verde seria aqui o canal endocervical, o canal endometrial, e aqui essa região mais espessa aqui, que é onde foi medido os 13,5 milímetros, tá? Do eco endometrial. E aqui na região anexial, gente, eu sou péssimo de desenho, tá? Isso aqui foi o máximo que eu consegui fazer com minhas qualidades artísticas, mas finge que tá bonito. Delimitei para vocês, vermelhinho aqui, o ovário, tá? E nessa região aqui para-ovariana, a gente tem também essa região mais anecogênica central, com o halo hiperecogênico ao redor, que seria o anel tubário. Então, eu estou diante de uma gestação ectópica, tá? Eu não tenho grandes dúvidas quanto a isso. Diante de uma gestação ectópica, paciente estável, paciente com nesse cenário aqui inicial, eu posso fazer apenas uma curva de beta-HCG, porque eu só tenho um valor, não sei se está crescendo, se está subindo, né? A gente vai ter aula ali de sangramento na primeira metade da gestação. Eu trouxe essa questão apenas para reforçar com vocês a visualização das imagens. Eu quero que vocês consigam visualizar as imagens de ultrassom e saber diante do que vocês estão lidando, beleza? Então aqui é um cenário de gravidez ectópica. Uma outra aplicabilidade da ultrassonografia dentro da obstetrícia que eu quero trazer para vocês, porque tem sido bastante cobrada, é cobrado, mais uma vez, imagem tem sido cada vez mais frequente, é a avaliação das gestações múltiplas, mais especificamente quanto à corionicidade e à amniocidade. Ou seja, quantas placentas e quantos sacos amnióticos, quantas bolsas amnióticas nós estamos lidando nessa gestação gemelar, trigemelar, seja o que for, tá? Num cenário ideal, eu preciso de uma ultrassonografia precoce para fazer essa distinção. Idealmente, uma ultrassonografia no primeiro trimestre, feita ali antes de 10 semanas, ali por via transvaginal. Isso porque quando eu faço uma ultrassonografia nesse período ali de menos do que 10 semanas, eu posso observar tudo isso aqui. Eu posso observar 2 sacos gestacionais, ó, como aqui 2 sacos gestacionais. Essa outra imagem aqui, opa, será que é um saco gestacional só ou são 2, tá? Então eu consigo delimitar muito bem, de forma bem definida, quantos embriões tem, onde estão bem localizados, quantos sacos gestacionais, quantos sacos amnióticos eu estou lidando. À medida que a gravidez avança, esses sacos gestacionais, nos casos das gestações dicoriônicas, eles vão se unindo. E eu perco esses limites que seriam muito bem precisos. Eu até consigo ver a membrana, tá? As placentas, elas começam a se unir, na verdade, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 placentas anteriores, quando está muito pequenininho, cada uma está no seu canto, mas à medida que a gravidez avança, as placentas podem se unir. Não uma grudar na outra, né? Mas uma fica muito tão colada próxima à outra que do ponto de vista ultrassonográfico eu não consigo dizer onde começa uma e onde começa a outra. A gente até chama isso de massa placentária única. É claro que quando eu estou diante de uma placenta que é anterior e a outra posterior, eu vejo 2 placentas muito bem definidas, é claro que eu vou saber que isso é uma gestação dicoriônica. Mas se as 2 placentas estão anteriores, 2 placentas posteriores e tal, se eu não faço essa avaliação ali inicial, eu não consigo fazer essa distinção, tá bom? Existem algumas dicas, e é isso que eu quero que vocês entendam, mais uma vez, com as imagens, para que a gente possa saber com tranquilidade, não errar mais desse tipo de questão, é que sempre que eu estiver diante de uma imagem onde eu tenho um saco gestacional, então olha só, um saco só, não vejo distinção nenhuma. Porém, eu tenho 2 sacos amnióticos, ó, se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir ver, ó, esse halo um pouquinho mais hipericogênico aqui e um outro aqui. 2 sacos amnióticos, eu tenho 2 embriões, ó. Tenho até 2 vesículas vitelínicas. Isso aqui é uma gestação monocoriônica diamniótica. Mesma coisa aqui do lado, olha só. Foi feito lá uma ultrassonografia precoce. É um saco gestacional só. Isso aqui é só a membrana que separa esses 2 embriões. Eu tenho um embrião aqui em cima, outro aqui embaixo. Eu tenho essa única membrana separando os dois. Isso também é uma gestação monocoriônica diamniótica. Agora, se eu tenho um saco gestacional
com um saco amniótico, contendo 2 embriões, eu vou ter uma gestação monocoriônica monoamniótica. Então acompanha aqui na imagem, olha só. Eu tenho um saco gestacional, eu tenho uma vesícula vitelínica, eu tenho um embriãozinho aqui, e outro embriãozinho ali. Cadê a membrana amniótica que separaria os dois? Não está visível. Se não está visível, é porque não existe nessa idade gestacional. Então, nesse caso, estou diante de uma gestação monocoriônica monoamniótica, ok? Mas existe também a possibilidade da dicoriônica, né? Se eu não faço aquele ultrassom ali muito inicial, o tão inicial que eu vejo os 2 sacos gestacionais, eu posso ver um sinal que é muito clássico, que cai muito nas provas de vocês, que é o famoso sinal do lambda. O sinal do lambda, que é essa letra grega, que eu trouxe aqui para vocês, ele está presente nos casos de gestações dicoriônicas. E claro, toda gestação dicoriônica, que tem 2 placentas, também é diamniótica. Então, o que é o sinal do lambda? É a presença desse Y, é como se essa membrana ela estivesse repuxando ali, e aí eu formo, né, essa divisão aqui muito clara. À medida que a gravidez avança, como eu falei, tudo ali vira uma coisa só e eu não consigo mais fazer essa distinção, tá? Então aqui, nesse caso, eu tenho uma placenta que está vindo para cá, e eu tenho uma outra placenta que provavelmente que está vindo para cá, tá? E aí esses sacos gestacionais, eles formam esse espaço aqui, e a membrana separando os dois, e aí forma o famoso sinal do lambda. Agora, quando eu estou ali diante de uma gestação monocoriônica um pouquinho mais avançada, eu já vou perdendo aquilo, né? Lembra que eu falei? Mas eu tenho o famoso sinal do T, que é que se distingue ele do sinal do lambda. Então aqui eu tenho uma placenta, olha só, uma placenta só, e dela sai uma membrana ali quase que em ângulo reto, né? Formando 90 graus aqui. Esse é o grande famoso sinal do T. O sinal do T é um marcador de gestação monocoriônica diamniótica, porque eu tenho 2 membranas separadas, beleza? Então o sinal do lambda é a dicoriônica, o sinal do T é a monocoriônica diamniótica. E aí, questãozinha para vocês, olha só, tem uma mulher de 37 anos, primigesta, com uma idade cronológica da gestação de 7 semanas e 6 dias, ela veio ali para fazer o primeiro ultrassonografia, que mostrou essa imagem, quer saber se é dicoriônica, monocoriônica, o que que é. Gente, bem tranquilo, né? Olha só, eu tenho aqui uma imagem de um bebê para cá e outra imagem de um bebê para cá. Eles estão completamente separados. Por que separados? Porque eu tenho 2 sacos gestacionais diferentes. Se eu tenho 2 sacos gestacionais diferentes, obrigatoriamente eu preciso ter uma gestação gemelar dicoriônica e diamniótica, ok? Aqui uma questão da USP, olha só, 2019. Mais uma vez, eu tenho uma gestante aqui no primeiro trimestre, 11 semanas e 4 dias, que fez uma ultrassonografia que nós temos aqui abaixo. Ele quer saber qual esquema aqui das alternativas é o mais compatível com essa questão. Então, olha só, eu tenho o quê? Um saco gestacional aqui em cima e um saco gestacional aqui embaixo. O que isso significa, pessoal? São 2 sacos gestacionais. Se eu tenho 2 sacos gestacionais, o que eu posso depreender dessa gestação? Que é uma gestação dicoriônica diamniótica. Tranquilo. Mas essas imagens aqui em esquema, o que eu percebo? A letra A, eu tenho 2 embriões e eles têm uma separação entre eles, uma membrana separando os dois, então é diamniótica, beleza? Mas esse serrilhado aqui em cima mostra que é uma placenta só. Aqui é uma monocoriônica diamniótica. A letra B não tem como de jeito nenhum, né? Que eu tenho uma gemelidade imperfeita, né? Então apenas uma membrana e também, ou melhor, uma bolsa, né, e uma placenta, então gestação monocoriônica monoamniótica, com gemelidade imperfeita, não tem como ser o caso que foi evidenciado pra gente. Mas a letra C a gente percebe aqui, olha só, eu tenho uma placenta para cá, uma placenta para lá, um bebê para cá, uma membrana separando os dois, uma gestação gemelar dicoriônica diamniótica. E a letra D seria mais um exemplo de monocoriônica monoamniótica, mas agora pelo menos sem os bebês unidos, né? Cada um bebê aqui no seu cantinho, eles vão enovelando os cordões, é assim mesmo que acontece, mas é uma placenta só. Então não tem como ser a letra D, resposta a letra C aqui, ok? E agora, partindo, prosseguindo a nossa aula, a gente tem uma questão que diz assim, ó, na avaliação ultrassonográfica, né, na avaliação da idade gestacional, qual parâmetro desses abaixo é o mais fidedigno para avaliação da idade gestacional?
Será o comprimento cabeça-nádegas, diâmetro biparietal, fêmur ou então uma avaliação multiparamétrica? Pessoal, quando eu penso em datação da gravidez, existem duas formas principais do ponto de vista ultrassonográfico para fazer essa datação. Claro que a gente tem ainda, né, data da última menstruação, data da concepção, aquela coisa toda da reprodução humana, mas ultrassonografia. O que a ultrassonografia demanda para dar a datação da gravidez? Ou eu me utilizo do comprimento cabeça-nádegas, famoso CCN, ou então a biometria, que seria uma avaliação multiparamétrica. Qual seria o melhor para a datação? Entenda o seguinte, todo ser humano tem seu próprio potencial genético de crescimento, né, das suas próprias características. Porém, quanto mais precoce é essa gestação, quanto menor é esse embrião, menos os fatores genéticos e epigenéticos vão levar a uma interferência no seu crescimento. O que eu quero dizer é o seguinte, de um modo geral, praticamente todos os embriões ali de 5, 6, 7, 8 semanas, praticamente todos, crescem de forma igual. Claro que não vai ser 100% igual, mas crescem de forma igual, quase como numa régua. De modo que, quando eu faço uma avaliação de um feto até 8 semanas e 6 dias, eu consigo dizer que a minha medida ela é tão fidedigna que a minha margem de erro ultrassonográfica em comparação com a data da última menstruação é de só 5 dias. Então, se eu faço uma ultrassonografia ali num feto que tem, por exemplo, que eu meço 8 semanas e a data da última menstruação dela diz que esse feto tem 8 semanas e 3 dias, ótimo, está dentro da margem de erro. Agora, se eu faço uma avaliação ultrassonográfica deste feto, que me diz que foi 8 semanas, e a data da última menstruação diz que foram 9 semanas, opa, 9 semanas já é tempo demais nessa fase. Então, como a margem de erro foi muito grande, eu vou confiar no ultrassom, não vou confiar na data da última menstruação. Por quê? Porque é muito precoce. Quanto mais precoce é essa idade gestacional, menos os fatores genéticos e epigenéticos vão levar a interferência nesse crescimento do embrião, tá? Então, pensando em margem de erro para confiar no ultrassom, ou melhor, confiar na data da última menstruação, eu tenho que até 8 semanas e 6 dias, essa margem vai ser de 5 dias. Entre 9 semanas e até o final do morfológico de primeiro trimestre, né, 13 semanas e 6 dias, eu tenho uma margem de 7 dias, de uma semana. Ainda é uma margem tranquila, aceitável, tá? Agora, quando eu chego em 14 semanas ou mais, eu não faço mais avaliação do comprimento cabeça-nádegas. Agora, eu faço avaliação multiparamétrica, que é a biometria fetal. A biometria, ela vai ter, imagina, eu vou ter que medir a cabeça, que seria o diâmetro biparietal, circunferência craniana. Eu avalio o abdômen, então faço a circunferência abdominal e também meço o comprimento do fêmur. São vários parâmetros, no mínimo 3 ou 4, dependendo da fórmula utilizada, para uma avaliação de peso e também idade gestacional. Ou seja, a chance de um fator externo interferir nessas medidas é muito maior. E é por isso que a minha margem de erro também cresce. Então, gestações ali entre 14 até 21 semanas e 2 dias, eu dou uma margem de erro de 10 dias. E a partir disso, né, entre 22 e 27 semanas e 6 dias, eu dou 14 e depois 21 dias. Essas outras eu já vou precisar de exames seriados. Um exame só não vai ser o suficiente para que eu dê esse diagnóstico. Então eu faço essa avaliação, dali um tempo eu faço outra e vejo como é que esse feto foi crescendo para ver mais ou menos qual a idade gestacional correspondente dele, tá? Então voltando para a questão, o parâmetro que é mais fidedigno para a avaliação da idade gestacional não é a avaliação multiparamétrica, não é comprimento do fêmur, também não é o diâmetro biparietal, mas sim comprimento cabeça-nádegas. Porque quanto mais precoce é esse feto, menos os fatores genéticos e epigenéticos, né, fatores externos, interferem no seu crescimento. À medida que ele vai crescendo, cada um vai seguindo a sua vida de acordo com as suas próprias condições. Beleza? E agora sim, aquele exame que é um dos mais importantes do pré-natal, aquele que a gente ouve falar bem e que cai em prova pra gente, que é o famoso ultrassom morfológico do primeiro trimestre.
Esse exame, quando ele foi pensado, quando ele foi estudado, suas curvas de normalidade, ele foi feito para uma avaliação de vários parâmetros. Não só a translucência nucal, que a gente está acostumado, mas vários parâmetros, vou já comentar com vocês. Mas para que ele possa ser realizado, existe um tempo ótimo, um tempo ideal, um tempo onde de fato eu tenho curva de normalidade para avaliação e comparação. Esse período é baseado no comprimento cabeça-nádegas, que é a avaliação como se fosse a datação desse feto, desse embrião, tá? Esse comprimento cabeça-nádegas, ele, para que seja realizado esse morfológico, ele tem que estar entre 45 a 84 milímetros. O que seria correspondente ali entre 11 semanas e 3 dias e 13 semanas e 6 dias. Por que eu estou falando isso com calma, com paciência para vocês? Porque o valor que interessa não é necessariamente a idade gestacional, mas sim o comprimento cabeça-nádegas. Lembra que eu falei que tem margem de erro? Se eu estiver diante de um feto que é um pouquinho maior, mas que está dentro da margem de erro, a idade gestacional vai ser aquela lá que eu falei, né? Da idade pela data da última menstruação, que está dentro da margem de erro. Mas se ele for um pouquinho maior, eu não posso fazer a avaliação morfológica dele, se ele passar desse intervalo de tamanho aqui. Então, o tamanho do feto é o que interessa aqui. Mas a gente acaba falando que, ó, o tamanho do feto tem que ser entre 45 e 84 milímetros. Isso corresponderia ali a uma idade gestacional de 11 semanas e 3 dias até 13 semanas e 6 dias. Beleza? Dito isso, qual que é o objetivo da avaliação morfológica do primeiro trimestre? O primeiro dela seria a datação da gravidez, caso a paciente não tenha sido submetida a uma ultrassonografia precoce. A gente pode utilizar esse exame para a datação, lembrando da margem de erro de 7 dias. A gente avalia também, né, o número de fetos, o tipo de gemelaridade, sinal do lambda, sinal do T, 2 sacos gestacionais ou não, aquela coisa toda. O mais importante, que é o que eu deixei inclusive destacado para vocês, é o rastreamento genético. Esse é o grande marco, o grande diferencial que esse exame trouxe para a obstetrícia, para a assistência à gestante, tá? Rastreamento genético, a gente vai já ver sobre isso. A gente também faz uma avaliação morfológica, tanto é que o nome é assim, né? Exame morfológico, ultrassonografia morfológica, porque eu posso avaliar já nesse exame se existe, por exemplo, acrania, anencefalia, se eu tenho todos os membros, eu já posso avaliar como é que está o fechamento ali da coluna, posso fazer uma avaliação até cardíaca, se tem 4 câmaras cardíacas e tudo mais, eu já consigo fazer algumas avaliações anatômicas aqui também. E também algo bem recente que tem crescido, se popularizado, se difundido no Brasil e no mundo, é o cálculo do risco da pré-eclâmpsia, porque neste exame, além dos marcadores fetais que são avaliados, a gente também pode fazer um Doppler ali das artérias uterinas e com essas medidas a gente pode calcular o risco de pré-eclâmpsia, beleza? Mas voltando para as imagens, que é o que a gente quer focar com vocês aqui, na avaliação morfológica do primeiro trimestre, existem alguns marcadores que são obrigatórios, que devem ser registrados, ou não, né? Mas a gente tem que buscá-los para dizer que o exame foi dito como normal, pensando no rastreio genético. Para o rastreamento genético, né, de síndromes cromossômicas, aneuploidias de modo geral, eu preciso fazer a avaliação da frequência cardíaca fetal, da avaliação da translucência nucal, que nada mais é do que esse acúmulo de líquido aqui na nuca do bebê. Então eu faço a medida dessa translucência nucal, eu vejo na curva também de normalidade, a gente coloca na verdade nas calculadoras de risco. Vou em busca da presença ou não do osso nasal, tá? Então, né, se esse osso nasal tá ali ou não, hipoplásico, ausente, enfim. Também faço uma avaliação do ducto venoso desse feto, que é que a gente consegue perceber aqui, o ducto venoso, que é aquele shunt que faz da veia umbilical até a veia cava inferior, onde eu avalio isso aqui também. E por último, eu também avalio o fluxo tricúspide. Eu quero saber se há uma grande ou regurgitação tricúspide cardíaca, né, no coração direito ou não. Então, frequência cardíaca, translucência nucal, osso nasal, ducto venoso e avaliação do fluxo tricúspide, tá? Como eu falei para vocês, esse é o ducto venoso. O ducto venoso normal é esse representado pela imagem. Então, a gente tem uma onda, um primeiro pico, né, uma onda
Tem dois picos. O primeiro representa a contração ventricular, seria a sístole. Depois aqui a diástole. E aqui, por último, nós temos a famosa onda A, que é da contração atrial, que é ela que a gente tem que ir em busca nesse exame. Eu preciso ver uma onda A positiva. Por que ela é positiva? Porque ela está acima da linha zero, acima da linha do horizonte aqui. Ela está acima, eu tenho uma onda A positiva. A avaliação desses parâmetros ultrassonográficos é feita e colocada numa calculadora de risco para síndromes. A Fetal Medicine Foundation, né, a Fundação de Medicina Fetal, ela elaborou essa calculadora, existem várias outras também, mas a gente coloca esses parâmetros de idade materna, frequência cardíaca fetal, esses outros parâmetros ultrassonográficos, a raça e tudo mais. E a partir desses parâmetros é feito um cálculo de risco para essa paciente. É como eu costumo dizer para todas as minhas pacientes que eu faço ultrassom, olha só, o risco nunca é zero, porque esse exame ele não se presta a dar diagnóstico, apenas para estimar esse risco. E quanto melhores os parâmetros, menor será esse risco, tá? Esse risco ele vai partir com base na idade da mulher, porque quanto maior for essa idade, maior também será o risco, tá? E ele vai ser corrigido pelos parâmetros ultrassonográficos. E nosso grande objetivo é fazer a avaliação de 3 síndromes principais. A primeira delas é a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, de todas é a mais frequente e prevalente nesse cenário. Segundo lugar, a trissomia do 18, síndrome de Edwards. Em terceiro lugar, a trissomia do 13, síndrome de Patau. É para estas trissomias que este exame se propõe a calcular o risco, tá? Então, à medida que eu vou tendo alterações ultrassonográficas, o risco para essas trissomias, ele vai vindo de forma aumentada. Ou não, né? Dependendo do que eu observar. Ok? Então, essas são as trissomias que eu observo, que eu vou mais em busca aqui. E aí vamos para a nossa questão, olha só. Tem uma paciente de 41 anos, então tem uma paciente mais velha, que ela retorna da consulta de pré-natal trazendo um exame com 12 semanas que mostrava ali uma translucência de 2,5 e essas imagens. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que não existe um valor mágico de translucência no cal. Já foi muito utilizado o valor mágico, a translucência maior do que 2,5 está sempre alterada. Errado. A translucência no cal, que é esse marcador, que é esse edema na nuca, que é fisiológico para todos os fetos nessa época, ela tem uma curva de normalidade. Então, de um modo geral, eu preciso da curva de normalidade para dizer se essa translucência está aumentada ou não. Ok? Sempre que eu tiver uma translucência maior do que 3, beleza, vai estar aumentada porque é muito aumentada. Mas uma translucência de 2,5, ela é normal para um feto de 13 semanas, mas ela é espessada para um feto de 11 semanas, tá? Então, apenas com esse valor da translucência nucal, eu não consigo dizer se eu estou diante de um feto com alteração ou não, se ele não me der a curva de normalidade. Porém, ele trouxe para a gente aqui a avaliação do ducto venoso. Então, olha só. O ducto venoso tem, como eu falei, a onda S, que é a onda da sístole, a onda D, que é a onda da diástole, e a onda A. Mas olha só o que eu observo. A onda A, nesse caso, é uma onda A negativa. Lembra que a onda A ela tem que ser sempre positiva para que eu diga que está normal. O ducto venoso nessa idade gestacional, ele é um dos marcadores de risco de aneuploidias. Então é por isso que essa gestante, ela apresenta um risco maior de trissomia, tá? O ducto venoso também é um dos marcadores indiretos da função cardíaca fetal. Então é por isso que a letra A está errada, porque ele fala assim, olha, está mantido o risco basal de cardiopatia. Errado. Se eu tenho uma onda A negativa, eu tenho que depois avaliar, por meio de um eco fetal, se esse coração está funcionando muito bem ou não. Porque durante a contração atrial, o sangue não deveria voltar, e está voltando. Então tem alguma coisa possivelmente errada aqui. Letra B fala sobre mielomeningocele, nada a ver, e também espinha bífida, também não. Isso eu também posso dizer para vocês, porque aqui nós temos esses 3 pontos pretos. Aqui nós temos a translucência intracraniana, que seria a avaliação do quarto ventrículo, que está presente e está normal nesse feto. No momento em que eu tenho uma mielomeningocele, espinha bífida, essa translucência intracraniana fica obliterada, some ali, tá? Sei que isso é um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, mas só para reforçar o porquê, pela imagem a gente também não poderia marcar nem mielo e nem espinha bífida aqui, tá? Mas com a presença de uma onda A negativa, eu posso dizer que existe um risco aumentado para trissomias. Beleza? Mais uma questão. Aqui eu tenho uma paciente de 25 anos, seco-indigesta com abortamento,
ela veio ao serviço de medicina fetal para realizar o seu primeiro exame de ultrassom obstétrico nessa gravidez. Ok. Sem comorbidades e ao medir o CCN, que é o comprimento cabeça-nádegas, foi evidenciada uma medida de 48 milímetros, conforme essa imagem aqui. E ele quer saber se a alternativa é correta. A letra A fala o seguinte. Só marcar para vocês, né? O comprimento cabeça-nádegas é isso aqui, ó. Da cabeça do bebê até o bumbum dele, deu 48 milímetros, como ele mostrou pra gente. Isso é compatível com 11 semanas e 4 dias. Ok. Letra A fala que o comprimento cabeça-nádegas não está medido de forma adequada pelo operador. Errado, está medido sim, o bebê tem que estar no corte sagital estrito. E eu meço ali da ponta, no ápice da cabeça, até ali a região da final da coluna. Então está medido adequadamente. Letra B fala, a paciente ela deve retornar mais ou menos em uma semana para ver medida de CCN suficiente para a medida da translucência nucal. Ele quis dizer o seguinte, olha só, ainda é um bebê muito curtinho aqui, muito pequenininho, não dá para fazer morfológico de primeiro trimestre. Opa! Qual que foi o CCN que ele mediu? 48 milímetros. Será que não dá para fazer o morfológico de primeiro trimestre? Eu não posso medir a translucência nucal? Letra C. Para o cálculo de trissomias, a medida do CCN deve estar entre 46 e 88? Errado. Resposta letra D. Para o cálculo de trissomias, a medida do CCN tem que estar entre 45 e 84 milímetros, tá? E é por isso que a letra B também está errada, porque eu posso sim, eu já posso fazer a avaliação morfológica do primeiro trimestre aqui, porque eu já estou dentro do comprimento que me permite fazer essa avaliação, tá? Letra E fala que essa foto é adequada para fazer a medida da translucência. Errado, não vou entrar no mérito dos critérios técnicos mais objetivos aqui para a medida, mas o bebê ele tem que estar com a cabecinha para cima, aqui ele está de bruços, e eu tenho que dar um foco ali de pelo menos 3/4 da tela tem que ser só da cabeça e da nuca, né? Aquele zoom bem grande na cabeça e nuca do bebê. Então esse corte aqui está inapropriado para a medida da translucência. Uma coisa mais específica, só para vocês entenderem porque a letra E está errada. Então a resposta, letra D. Para o cálculo de trissomias, a medida do CCN deve estar no intervalo entre 45 e 84 milímetros de mercúrio. Milímetros, esquece mercúrio. Gente, olha só, depois do morfológico de primeiro trimestre, a gente tem o segundo morfológico, que é aquele morfológico do segundo trimestre. Esse morfológico do segundo trimestre, ele é realizado entre 18 a 20 e até 24 semanas. Qual que é o grande objetivo do morfológico de segundo trimestre? A partir dele, eu consigo fazer uma avaliação precoce do crescimento fetal. Antes disso, eu já tenho curva de normalidade de peso. Mas lembra, quanto mais precoce o bebê, menos os fatores genéticos e ambientais vão interferir no peso dele. Ele vai crescer de uma forma muito mais linear. Mas a partir daqui já começa a fazer sentido essa avaliação de peso. Já começa a perceber, opa, será que ele está crescendo bem? Será que ele está crescendo de uma forma mais lenta? Qual que é a curva de crescimento desse bebê? Então, a partir dessa idade gestacional, já começa a pensar nisso. Também é possível fazer um rastreamento genético, porque eu faço uma avaliação morfológica muito mais completa aqui. Neste exame, pessoal, a gente faz uma varredura da cabeça aos pés. Eu vejo como está a cabeça, o crânio, o cérebro, o cerebelo, cisterna magna, prega nucal. Eu faço a avaliação dos ventrículos laterais para saber se eu tenho uma possibilidade de uma ventriculomegalia, um caso eventual até de uma hidrocefalia depois. Faço avaliação da coluna, coração, diafragma, ou seja, eu faço uma varredura deste feto, da cabeça aos pés, beleza? Então, ele é muito mais completo nesse sentido do que o morfológico de primeiro trimestre. E é por isso que eu faço nessa idade gestacional, entre 18 a 20 até 24 semanas. Por quê? Porque o bebê está no tamanho, a relação, né, feto-útero, essa proporção, ela me permite uma avaliação ultrassonográfica adequada. Porque à medida que o bebê vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais espremido, então eu não vou conseguir ver muito bem todas as estruturas que eu preciso. E quando o bebê é muito precoce, algumas estruturas ainda estão se formando, eu não consigo também avaliar de forma muito adequada, tá? Então nessa idade gestacional é um período muito bom para isso. Faço esse rastreamento genético, faço rastreamento anatômico, que é o que eu estava comentando, né? Então eu tenho uma potencialidade de até 80% de detecção de malformações fetais nesse período. Também posso fazer avaliação do risco de pré-eclâmpsia, também pelo cálculo da Doppler das artérias uterinas. E uma coisa que eu queria destacar com vocês, que é muito importante que se faça aqui, é o cálculo de risco, né, da prematuridade, a avaliação de risco de prematuridade.
Essa avaliação de risco, ela é feita a partir do exame transvaginal para a medida do colo do útero. É aqui que a gente dá o diagnóstico de colo curto. Para os pacientes que têm risco de colo curto, né, risco de incompetência também, então a gente até pode começar a medir esse colo a partir de 16 semanas. Entre 16 e 26 semanas eu tenho curva de normalidade. Mas pensando numa gestação que está evoluindo tudo bem, pensando naquele script do pré-natal que eu comentei com vocês no começo da aula, eu posso fazer aqui, entre 20 e 24, 18 a 24 semanas, a medida do colo do útero. Onde um colo normal é aquele de pelo menos 25 milímetros, como a gente observa nessa imagem aqui. Então eu meço aqui do orifício interno do colo até o orifício externo do colo, e eu vejo que esse tamanho aqui é de 25 milímetros, completamente normal, ótimo, maravilhoso, vida que segue. Agora, se eu estiver diante de um colo com menos de 25 milímetros, eu estou diante de um colo curto. Isso aumenta o risco de prematuridade. Nesse cenário aqui, a gente às vezes até faz uma pressão suprapúbica para ver se esse colo abre, né? É o chamado afunilamento, olha só, tem um formato de funil. Esse colo ele deveria vir até aqui, porém, durante essa pressão suprapúbica eu vejo que ele abre, ele está mais incompetente nesse sentido, né? Ele está se abrindo aqui. E quando eu faço a medida desse colo, daquilo que está fechado, eu vejo que esse aqui é muito curto, ele tem uma medida de 11,5 milímetros. Então, um colo curto e aqui com afunilamento. Nos casos de colo curto, está indicada progesterona via vaginal, como objetivo de deixar o útero mais quiescente e prevenir trabalho de parto prematuro, ok? A gente também avalia nessa ultrassonografia a localização da placenta, a gente aproveita ali o transvaginal para ver se ela está perto do colo do útero ou não. É claro que na avaliação por via abdominal a gente também consegue ver essa topografia, tá? Então a localização placentária pela ultrassonografia, ela pode ser aqui na região do fundo do útero, isso aqui é considerado uma implantação normal, né? Fundo do útero, aqui ó, no fundo, na lateral, pode ser na frente, né, anterior, pode ser posterior, pode ser mais lateral direita, lateral esquerda. O que não pode ser, pensando no cenário ideal, é placenta prévia ou placenta baixa. Placenta prévia, vamos lembrar, é aquela que recobre e ultrapassa o orifício interno do colo do útero. Não precisa ser bonitinha aqui, né? Aqui ela está bem no meio do colo. Não necessariamente, às vezes a placenta está toda aqui na região lateral e aí a bordinha dela recobre e ultrapassa o orifício do colo. E isso também é chamado de placenta prévia, tá? Aquelas nomenclaturas de placenta prévia total, placenta prévia parcial, isso é uma nomenclatura antiga, não é a mais a nomenclatura que a gente deve utilizar. A nomenclatura atual é placenta prévia, placenta de inserção baixa, placenta marginal, tá bom? E aqui a placenta de inserção baixa é quando a borda dessa placenta, até a distância da borda placentária até o orifício interno do colo, essa distância é menor do que 2 centímetros, tá? Vamos lembrar que para diagnóstico de placenta prévia, a gente só pode firmar esse diagnóstico depois de 28 semanas, né? Que o útero vai crescendo, a placenta vai subindo, ela pode se deslocar. Mas se na ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, lá no transvaginal, eu observar que ela recobre e ultrapassa esse colo, eu vou deixar isso bem definido. Eu não digo que é placenta prévia, eu digo de forma bem técnica. Placenta ou borda anterior placentária recobrindo, ultrapassando o orifício do colo. Mais para frente ela é reavaliada, ok? E agora, imagens para a gente poder entender e fixar essa posição da placenta, agora vista por via transabdominal, não transvaginal. Nós temos aqui uma placenta anterior, então perceba, o transdutor está aqui em cima, né, porque os feixes sonoros estão passando aqui. Então essa região aqui é a região anterior do útero, essa região aqui é a região posterior do útero, e ele, como aqui o sinal da seta mostra pra gente, essa região é do fundo uterino. Então essa é uma placenta anterior. Essa aqui já é uma placenta fúndica. Então perceba, o que é uma placenta fúndica? É aquela que tem um componente no fundo do útero que pode até se esparramar um pouquinho para a região anterior, para a região posterior também, mas essa é uma famosa placenta fúndica. E por fim, a placenta posterior é aquela onde, na região anterior, olha só, não tem nada, o fundo uterino também está vazio e a placenta está toda aqui na região posterior do útero. Então, de modo simples para vocês, está em cima da imagem anterior, está lá na pontinha, aqui, fúndica, olha só, e aqui embaixo ela é posterior, beleza? Essa é a localização da placenta. E por fim, mais um exame para a gente avaliar a localização dessa placenta, nós temos a famosa placenta prévia. Aqui nós temos o colo do útero,
ok? Aqui é o orifício interno desse colo, e essa imagem mais hiperecogênica é a placenta, já está tudo muito bem definido para vocês, então só para vocês não esquecerem, olha só, colo do útero e placenta bem bonitinhos aqui, placenta prévia, tá? Considerando aqui que é uma gravidez acima de 28 semanas, tá bom? Questão do Einstein, 2012, sobre a prematuridade, é correto afirmar. Olha só, letra A. Pode ser prevenida na maior parte dos casos de trabalho de parto prematuro quando é realizada a administração de um antagonista da ocitocina, o atosiban. De modo nenhum. Primeiro que nem todo caso de trabalho de parto prematuro é inibível, né? Se a bolsa está rota, se já está muito evoluído esse trabalho de parto, não se faz e nem se consegue prevenir o trabalho de parto prematuro. Letra B. É evitada, na maior parte dos casos, com monitorização tocográfica em pacientes sem contrações clínicas. Então imagina, você vai colocar o tocógrafo para ver se tem atividade uterina numa paciente que não tem queixa de nada. Não faz nenhum sentido. Letra C. 25% dos nascimentos prematuros são espontâneos decorrentes do trabalho de parto prematuro? Que é muito mais, né? A maioria dos trabalhos de parto prematuro, dos partos prematuros, eles são iatrogênicos por alguma condição clínica, tá? Letra D. Possui etiologia conhecida em 10% dos casos, sendo de difícil predição? Não. E letra E, bonitinho pra gente, a avaliação do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal entre 22 e 24 semanas é importante para predizer o risco. Lindo, né? Maravilhoso. Faço a avaliação do colo do útero, colo curto aumenta o risco de parto prematuro, tanto é que a gente prescreve a progesterona, tá? Resposta correta aqui, letra E. Mais uma questão para vocês, olha só. O objetivo maior no rastreamento de aneuploidias fetais é a detecção da trissomia do cromossomo 21. Beleza, ótimo, porque é isso mesmo, é a cromossomopatia mais prevalente. E ele quer saber, né, quais são as corretas daqui abaixo. Alternativa 1, né, o item 1, na verdade. A melhor idade gestacional para a realização do rastreamento ultrassonográfico no segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas de gestação. É isso mesmo. Aquele valor de 18 a 20, né, ele vai variar de acordo com a literatura. Pensando até em gestações gemelares, a gente tende a fazer um morfológico um pouco mais precoce, porque 2 fetos vai dando uma dificultada nessa avaliação, mas tá certo, tá? Entre 20 e 24 semanas é uma idade ótima para fazer essa ultrassonografia. Item 2. O risco para trissomias fetais será maior quanto maior for a idade materna, ok? E maior for a idade gestacional? Nenhum sentido. Perceba, o risco de trissomias, ele é dado de modo pré-concepcional, né? Porque é risco. No momento que acontece, já se estabeleceu ali. Então a idade gestacional não interfere em absolutamente nada. No momento que o embrião ele é fecundado, ele está se inida e começa a se desenvolver, sejam 5 semanas, sejam 40 semanas, é o mesmo embrião. A idade gestacional não aumenta o risco de trissomias, tá? A idade materna, sim. Quanto mais velha a mulher, maior esse risco. Item 3. Na interpretação do rastreamento de segundo trimestre, não se leva em consideração o resultado do rastreamento do primeiro trimestre? Opa! Pega aquele exame, joga fora, esquece, porque agora só quero ultrassom novo. Gente, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido o que está escrito nessa alternativa. É óbvio que eu vou levar em consideração aquilo que foi observado ou não observado no morfológico do primeiro trimestre. E o item 4, na presença de malformação estrutural, deve-se considerar a investigação do cariótipo fetal, independentemente dos resultados de rastreamento prévios. Beleza, é isso mesmo. Às vezes, quando eu tenho algumas malformações, elas só vão se apresentar com o tempo. E é por isso que eu faço o morfológico do primeiro trimestre, faço o morfológico do segundo trimestre, porque eu vou flagrando, eventualmente, alterações à medida que o bebê cresce, que as estruturas dos seus órgãos começam a ficar mais evidentes. Então, aí sim, se eu tenho um morfológico do primeiro trimestre 100% normal, isso não me garante que a gravidez vai evoluir de forma linda e vai ficar tudo bem. Não, eu continuo observando e se tiver indicação, eu faço sim a investigação, ok? Então aqui, resposta correta, letra A, estão corretos os itens 1 e 4. Com relação à ultrassonografia obstétrica, marque a correta, olha só. Letra A. A determinação da idade gestacional com base na ultrassonografia, quando esta é realizada no primeiro trimestre da gestação, sempre é mais eficaz do que por fatores clínicos, como a data da última menstruação
e a data da concepção nos casos de técnica de reprodução assistida. Veja só, quanto mais precoce a idade gestacional, menos os fatores genéticos e epigenéticos levam a influência nesse embrião, no tamanho dele. Perfeito? É isso aí. Mas lembra que existe a famosa margem de erro. Essa margem de erro ela vai crescendo com o tempo, porque à medida que o embrião vai crescendo, né, esses fatores vão dando mais influência. Mas essa margem de erro ela existe para que eu confie nos parâmetros clínicos. Então, se a minha diferença entre a minha aferição, minha medida ultrassonográfica, ela estiver dentro da margem de erro da data da última menstruação, eu confio na DUM. Se estiver fora da margem de erro, aí eu vou confiar no ultrassom. Então, a letra A está errada. A letra B fala que o espessamento do saco gestacional entre 10 e 12 semanas é um sinal de alerta. Alerta para quê? Para abortamento? E se eu tiver um alerta, eu vou fazer o quê? Não, não tem essa medida, não tem esse valor, não tem esse parâmetro, ok? Nada disso. Esquece esse negócio de espessamento do saco gestacional. Nada disso. Letra C. A ultrassonografia obstétrica é capaz de detectar diversas anomalias fetais, como a acrania, espinha bífida, onfalocele, por exemplo. Maravilhoso, é exatamente isso. A ultrassonografia obstétrica me permite essa avaliação. Então, resposta, letra C. Vamos ver porque que as outras estão erradas. Letra D diz que a estimativa do peso fetal pode ser feita com a obtenção do diâmetro biparietal. Está incompleta, porque não é só o diâmetro biparietal que importa. Diâmetro biparietal, circunferência craniana, circunferência abdominal e comprimento do fêmur. Essa é a fórmula mais utilizada pela curva T de Hadlock para a gente fazer essa estimativa de peso, ok? Então, está incompleta a letra D. Que a letra E fala que a translucência nucal aumentada no exame morfológico indica que o feto é portador de Down? De modo algum. Aumenta o risco. Eu vou investigar, mas é apenas risco. Não dá diagnóstico, ok? Então, a resposta, letra C. Aqui uma questão ótima, né, da prova da Unicamp, de 2023. Questão discursiva, então trazia esse caso clínico e uma imagem, a gente tem que saber olhar a imagem. Olha só, mulher, 38 anos, gesta 3, para 2 com 2 cesáreas, ela está com 28 semanas e 5 dias. Refere um sangramento vaginal vermelho vivo, de pequena quantidade há 2 dias, nega contrações, nega relação sexual, também esforço físico. Está com boa movimentação fetal, nega perda de líquido por via vaginal, o exame físico. Ela tem uma altura de 1,71, peso 85, PA 12 por 7, ok, frequência 88 normal, uma altura uterina de 27, normal para 28 semanas, batimentos cardíacos fetais 148, dinâmica uterina ausente, movimentos fetais presentes. Exame especular, presença de uma pequena quantidade de sangue coletada ali em fundo de saco vaginal, sem sangramento ativo. O colo estava aparentemente impérvio, sem lesões, toque vaginal não realizado, ainda bem. Foi feita uma ultrassonografia que mostrou isso pra gente. Qual é a hipótese diagnóstica? Então a gente precisa saber olhar a imagem, a gente precisa avaliar a imagem para acertar questões como essa, tá? Então o que essa imagem mostra pra gente? Aqui preto, bexiga, essa região aqui, colo do útero e aqui, placenta. Então eu tenho uma placenta que recobre e ultrapassa o colo do útero. Diagnóstico, placenta prévia. Quando eles lançaram essa questão, eles até colocaram lá a placenta prévia centro total e deixavam uma observação dizendo que apenas placenta prévia ia ser considerado como errado. É claro que a gente entrou com recurso junto com vocês e eles modificaram, entenderam que termo placenta prévia centro total é um termo que é mais antigo. Atualmente o termo é placenta prévia porque a conduta é baseada nisso, né? Não muda se é centro total ou não. É placenta prévia, não se fala mais nisso. Beleza? Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham entendido quais são os parâmetros ultrassonográficos que a gente utiliza aqui dentro da obstetrícia. São várias utilidades da ultrassonografia dentro da obstetrícia. A gente focou em alguns pontos que têm sido cobrados de vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Muito obrigado.